Olá pessoal, meu nome é Hugo S.D. Macedo e sejam todos bem-vindos ao canal de Macedo. Antes de mais, e como sempre, eu gostaria imenso de pedir a todos aqueles que se encontram neste canal pela primeira vez que, por favor, não se esqueçam de se inscrever no mesmo. É só clicar onde diz inscrever e os demais, por favor, deixem ficar um gosto no decorrer ou mesmo até no final do vídeo. Pessoal, eu vou contar mais uma vez uma situação que aconteceu no meu trabalho principal. Trabalho este, onde eu já trabalho há 9 anos. Mas também já vivi situações de desrespeito e de discriminação. E é uma destas situações que eu vou partilhar agora com vocês. Ok. Neste meu trabalho, onde eu já estou há 9 anos, como disse há pouco, eu tinha um supervisor com quem eu trabalhava diretamente, uma pessoa porreiríssima, nunca tive problemas com ele, mas ele chegou a uma altura que foi transferido para um outro departamento. Nesta, eu recebi uma supervisora, outra supervisora. A princípio, a nossa relação era extremamente cordial. Não havia grandes choques, ela me estava a conhecer, eu estava a conhecer, mas aos poucos eu fui sentindo que alguma coisa estava a mudar. Eu sentia um certo tom, um pouquinho mais ríspido, sentia uma ligeira agressividade nas palavras, mas aquele tipo de situação que você quase que não pode nem sequer chamar a atenção à pessoa, porque muitas vezes até passa como se fosse uma impressão. Será que é impressão minha? Porque no fundo a pessoa também não quer passar como problemático ou como complicado. Então há vezes que a pessoa prefere esperar um pouquinho mais antes de agir. Está a perceber? E foi o que aconteceu. Eu esperei até o momento em que esta minha chefe realmente me desrespeitou. Assim que o meu chefe passado saiu, foi transferido para uma outra área e ela entrou, ela veio com uma maneira diferente de trabalhar. Ok, eu vou descrever bem rápido o que eu faço no meu trabalho. No meu trabalho, eu dou assistência técnica àquelas pessoas que não sabem usar o computador, porque há muitas pessoas que vêm usar computadores no meu trabalho e muitas das vezes não sabem acessar os e-mails, não sabem imprimir, não sabem usar o scanner, não sabem tirar cópia, fazer cópias. Então eu ensino tudo isso, as pessoas dão esse tipo de assistência. Mas também, para além disto, eu também crio códigos para colocar nos livros, nos audiobooks, nos DVDs, nos Blu-rays. Está a perceber? Criamos códigos e colocamos e tudo mais. Ela tem uma maneira muito diferente de colocar esses códigos, diferente da do meu chefe anterior. E há um dia que ela me estava a explicar. Eu sou uma pessoa que sou muito visual no meu aprendizado. Há pessoas que aprendem melhor com uma explicação. Eu aprendo melhor com a prática. Se você estiver a fazer e eu lhe estiver a ver, eu vou aprender melhor do que com a sua explicação. Então o que é que eu faço? Quando alguém me está a explicar algo, muitas das vezes, eu ouço, presto atenção, mas as minhas mãos também estão a fazer. Porque se existe coisa que eu detesto, é alguém me explicar algo, eu ouvir a explicação e depois da pessoa se retirar, eu ter necessidade de lhe voltar a chamar porque houve algo que eu não percebi bem ou algo que eu já não me lembro. Então, o que é que acontece? Quando alguém me está a explicar, enquanto eu estou a ouvir, eu estou a fazer e assim eu tenho certeza que quando a pessoa for, eu sozinho conseguirei fazer sem ter que voltar a chamar aquela pessoa para me voltar a explicar. Ok. Então, enquanto ela me estava a explicar, eu estava ali a fazer, mas eu deixava sempre bem claro a ela que eu realmente estava a prestar atenção a ela. Por quê? Porque enquanto as minhas mãos estavam ali a mover, os meus olhos estavam nela e havia vezes que eu abanava a cabeça e dizia sim, sim. Isso era uma forma de lhe mostrar que eu estou atento. A certo momento, ela de repente, muito séria, com uma voz extremamente ríspida, me fala assim, em inglês. Pousa isso, eu lhe estou a ensinar, eu estou aqui a te explicar e você está aí a fazer, está aí a mexer nisso. Preste atenção no que eu estou a fazer. Eu estou aqui a explicar e você não está a prestar atenção. Pare já de fazer isso, pouse já isso e eu estou o que eu estou a fazer, a falar. Ela falou assim comigo, neste tom. Eu lhes vou dizer uma coisa, eu sou uma pessoa que quando estou chateado, eu tento ser o mais lúcido possível. Quando estou chateado, eu faço por não agir. Por quê? Porque eu quero agir da maneira certa. Eu não quero fazer nada de impulso ou lhe dar uma resposta de impulso e depois eu sentir que eu podia fazer mais. Está a perceber? Eu não quero fazer, em outras palavras, não quero fazer nada da qual eu me arrependo. Eu quero fazer tudo bem premeditado. Ela, quando falou aquilo, o meu sangue subiu.
ferver. Mas eu disse, eu vou te dar o troco, mas tem que ser bem dado. Então, o que eu fiz? Portei-me como uma criança obediente. Ela disse-me para pousar. Eu peguei, pousei o que eu estava fazendo e pus as mãos assim, como se fosse uma criança. Pousei as mãos assim, como uma criança, bem fixo nela. Continuei a ouvi-la. Eu senti o ar de satisfação, porque ela viu que eu obedeci como se eu fosse um menino bem comportado. Ok. Pousei as mãos. Ela falou, explicou. Às tantas, depois ela perguntou, alguma dúvida, alguma coisa mais para esclarecer, que não entendeu, que quer que eu volte a explicar? Eu disse, não, até agora entendi tudo maravilhosamente bem, acredito que serei capaz de fazer tudo sozinho, mas mesmo assim tenho uma observação a fazer. E ela, que observação é? Pode dizer, qual é a observação que tem a fazer? Disse, olha, é assim, eu não sei qual é a relação que a senhora tem com os meus outros colegas, mas a relação que eu tenho consigo, eu sei, e eu lhe digo uma coisa, eu não sou nem sua família, nem tenho 5 anos. Então, não sou sua família para a senhora ter a intimidade que a senhora mostrou em falar comigo da maneira como a senhora falou, e nem tenho 5 anos para a senhora falar comigo da maneira como a senhora falou. O que lhe fez crer que nós temos essa intimidade para a senhora gritar assim comigo como a senhora gritou? Eu não sei o que lhe deu, mas tenho certeza de uma coisa, que foi a primeira vez e será a última vez que a senhora fala assim comigo. Porque eu não lhe admito que fale dessa maneira comigo. A senhora é minha chefe, mas não é minha mãe, não é minha irmã, nem sequer é minha mulher. Eu sou um homem adulto. A senhora, quando se dirigir para mim, vai se dirigir com o respeito que eu lhe dou. O fato de ser minha chefe não lhe dá o direito da senhora me desrespeitar desta maneira. E parei de falar e fiquei a olhar para ela. Ela em choque. Ela não contava, porque no momento em que ela me disse para pousar e não sei o que, eu pousei, ela pensou que tinha me atropelado e que tudo havia de ficar assim, que eu estava ali submisso. Ela não contava com aquela reação. Eu ouvia sair da boca dela, mil desculpas, é que se eu me excedi, é que eu fiquei frustrada, pensei que não estivesse a ouvir, e eu peço 1000 desculpas, realmente isso já não vai acontecer, eu excedi-me um pouco, eu reconheço que eu falhei consigo, mas devia ter prestado atenção, e ela ficou ali a falar. Naquele momento, eu poderia dizer, minha senhora, mesmo que eu tivesse falhado assim, eu não tinha o direito de falar assim comigo, porque eu não sou uma criança. A senhora que me dissesse de outra maneira. Eu podia dizer isso, acrescentar isso, mas não acrescentei. Fiquei a ouvi-la, porque para mim já não adiantava. Para mim o que adiantava é que eu já tinha dito o que eu tinha que lhe dizer, já lhe tinha tocado, e ela agora estava com cara de idiota, tá? Para justificar-se. Enquanto ela estava a falar, eu estava ali a tentar decidir se levaria aquilo para os recursos humanos ou não. Enquanto ela estava a falar. Porque o que quer que seja que ela estivesse ali a falar, a mim já não me interessava. Eu quero vos dizer agora o porquê que eu reagi assim, com esta firmeza e com esta força. Por quê? Porque muito americano não sabe lidar com pessoas como eu. Quando eu digo pessoas como eu, a quem eu me refiro? Eu refiro-me àquele imigrante que veio para aqui e que está legal. Aquele imigrante que veio para aqui, ou que tem o green card, ou que já tem a nacionalidade americana, como eu. Eles não sabem lidar com essas pessoas. Por quê? Porque os poucos imigrantes com quem eles lidam é aquele imigrante que vai na casa dele ou dela fazer uma obra, cuidar do jardim, limpar o quarto de banho, está a perceber? Então é aquele imigrante que está ilegal. Esse imigrante que está ilegal é mais submisso. Muitas das vezes eles gritam, eles falam sem maneiras, e esse imigrante, por não estar legal, é submisso. Então, quando você lhe põe no lugar, ela ou ele fica em choque. Por que eu estou a dizer isso? Porque esta minha chefe jamais lhe via falar assim com um dos outros meus colegas. Eu até nem estou aí no fator cor, se bem que eu sou o único na minha área de cor escura. Eu sou o único. Mas eu nem sequer quero ir por aí. Eu vou mesmo para discriminação por ser imigrante. Está a perceber? Então, há vezes que a gente, para ser respeitado, a gente vai passar por essas situações e a gente tem que se impor. E é o que acontece comigo. Está a perceber? Quando eu fiz aquele vídeo passado, e houve pessoas que disseram que não, mas eu não acho que isso é discriminação e não sei o quê. Essas pessoas não sabem o que eu já passei no meu trabalho. Que eu hoje, para ser respeitado, já passei por muitas e muitas situações. E se hoje sou respeitado é porque eu soube me impor. A pessoa tem que saber se impor.
O americano não te vai discriminar com relação à cor, como acontece em Portugal, que te chamam de macaco na rua. Ele aqui vai ser mais sutil. Ele vai falar contigo num tom que não fala que não usa com as outras pessoas da cor dele. E a gente tem que estar preparado para se defender. Eu não permito que ninguém me trate no local de trabalho de maneira diferente do que tratam os outros colegas. E eu sei me impor. Por isso é que eu sou respeitado. Mas antes de ser respeitado, já fui desrespeitado, já tentaram. E eu sempre debati. E são essas experiências que eu vou partilhando com vocês em alguns dos vídeos. Que agora que eu sei que vocês gostam que eu partilhe essas experiências, eu vou fazer mais vídeos a contar situações que eu já vivi aqui nos Estados Unidos. Okay? Da mesma maneira que eu comecei este vídeo, eu vou terminar pedindo a todos aqueles que se encontram neste canal pela primeira vez que, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal. É só clicar onde diz inscrever. Deixem ficar um gosto. Partilhem este vídeo, comentem sobre esta situação ou talvez situações que vocês conheçam que tenham acontecido aqui ou que estejam a acontecer aqui, ou mesmo até a vossa simples opinião sobre esta minha situação. Cliquem no sininho se nunca clicaram para que possam receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. E eu vos vejo no próximo vídeo. Sendo assim, bye, bye, bye and